Os antecedentes das forças manifestadas pelo nosso sistema solar pertencem a um passado de que nunca teremos senão um conhecimento inferencial. Se, todavia, admitimos que a matéria que compõe o nosso sistema solar existia antes em estado difuso, achamos na gravitação das suas partes uma força capaz de produzir os movimentos que atualmente efetuam. As mudanças geológicas são o resultado do calor devido à condensação da nebulosa e que não foi despendido. Vemos isto diretamente na fusão e aglutinação dos depósitos sedimentares, as nascentes termais, a sublimação dos metais nas fendas, onde os encontramos no estado em que saem da mina. E, indiretamente, vemos isto na ascensão do vapor da água, que condensada cai como chuva e formam os ribeiros. E ainda nas diferenças de temperatura que causam os ventos e as vagas e as correntes marítimas. As forças manifestadas nas ações vitais derivam do mesmo calor solar. A vida vegetal depende toda do calor e da luz do sol, e a vida animal depende da vida vegetal. Além da correlação qualitativa entre as atividades orgânicas dos vegetais e dos animais, assim como entre cada um deles e as forças inorgânicas, há ainda uma correlação quantitativa rudimentar. Onde abunda a vida vegetal, abunda também a vida animal, e caminhando da zona tórrida para as zonas temperadas e árticas, as plantas e os animais decrescem gradualmente. Do modo geral, pode-se dizer que os animais adquirem um tamanho maior nas regiões que a vegetação é abundante do que naquelas em que é rara. Muitos fatos provam-nos que a lei das metamorfoses das forças físicas rege igualmente as chamadas forças mentais. Algumas pessoas assustam-se com essa generalização. É um fato evidente que a atividade mental depende da existência de um certo aparelho nervoso. E que a relação, dissimulada sob numerosas e complicadas condições,
mas que se pode seguir entre este aparelho e a quantidade de ação mental medida pelos seus resultados. Além disto, este aparelho tem uma certa constituição química de que depende a sua atividade. E há nele um elemento cuja quantidade apresenta uma conexão constatada com a quantidade de função realizada. Há no cérebro fósforo, cuja proporção é mínima na infância, na velhice e na idiotice, e máxima na flor da vida. É preciso ainda notar que o pensamento e o sentimento conformam-se com o modo por que o sangue se distribui pelo cérebro. Por outro lado, a cessação da circulação cerebral, em consequência da demora nos movimentos do coração, leva imediatamente à inconsciência. E o excesso de circulação cerebral provoca uma excitação, podendo chegar até ao delírio. Não é só a quantidade, mas também a composição do sangue que atravessa o sistema nervoso, que influi nas manifestações mentais. As correntes arteriais devem ser bem oxigenadas para produzir uma cerebração normal. Vemos uma parte que, quando o sangue não pode trocar o seu ácido carbônico com oxigênio, resulta asfixia com a supressão das ideias e sentimentos. Doutra, vemos que a inspiração do protóxido de azoto produz uma atividade nervosa e mesmo incoercível. Ao lado da conexão entre o desenvolvimento das forças mentais e a presença de uma quantidade suficiente de oxigênio nas artérias cerebrais, encontramos outra semelhante entre o desenvolvimento das forças mentais e a presença de alguns outros elementos nas mesmas artérias. Os centros nervosos carecem de materiais especiais para a sua nutrição e para a sua oxidação. Portanto, o que nós chamamos consciência é determinado por elementos constitutivos do sangue. A ponto de que, quando introduzimos na circulação certos elementos químicos, como o álcool e os alcaloides vegetais, produz-se uma exaltação. Todos conhecem a influência do café, do chá e os efeitos fantásticos e imaginários de felicidade produzidos pelo ópio e o haxixe. Há ainda outra prova de que a produção das forças mentais depende diretamente de transformações químicas.
Os produtos usados que os rins separam do sangue mudam conforme a quantidade do trabalho cerebral. Uma atividade excessiva do espírito é de ordinário seguida da excreção de uma quantidade desusada de fosfatos alcalinos. Uma excitação nervosa anormal produz efeitos análogos. Vimos, de uma maneira muito geral, as diversas classes de fatos que se unem para provar a lei das transformações. Que reinam nas forças físicas, nas mentais e nas sociais. Tudo o que acontece numa sociedade é o efeito de forças orgânicas ou inorgânicas, ou da combinação destas duas. O resultado destas forças físicas sujeitas à direção do homem, ou das forças dos próprios homens, vejamos primeiro a correlação que apresentam os fenômenos sociais e os da vida. As forças sociais e vitais variam, como de resto todas as coisas, segundo a população. Uma sociedade pouco numerosa, qualquer que seja o caráter de superioridade dos seus membros, não pode desenvolver a mesma soma de ação social do que uma grande. A produção e a distribuição das mercadorias realizam-se aí numa escala relativamente pequena. Uma imprensa numerosa, uma literatura fecunda, uma agitação política poderosa não são possíveis nessa sociedade pequena.